WW voltando do intervalo, registrando aqui, agradecendo e dando boa noite. Aqui conosco na bancada agora o cientista político, professor Eduardo Viola. Obrigado, Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Vamos à Argentina, é o nosso assunto. No último debate antes das eleições do próximo fim de semana, o peronista Sérgio Massa e o ultraliberal, a gente fica procurando um título para o Javier Milei, né? Ultraliberal, não sei se vocês concordam, a gente arrumou um título ali. E o Javier Milei, talvez dispense títulos, tiveram mais forte embate entre eles durante essa campanha. Um dos principais pontos nesse embate foi exatamente a relação entre Argentina e Brasil. Confira na reportagem. Sérgio Massa acusou o rival de planejar romper qualquer diálogo com Brasil e China, os dois maiores parceiros comerciais argentinos, e que isso resultaria em perdas da ordem de 28 bilhões de dólares para a economia do país, além de 2 milhões de empregos a menos. A política exterior não se pode regir por caprichos, não se pode regir por ideologia, se deve regir por el interés nacional. Milei não respondeu diretamente sobre a questão diplomática, mas disse que haveria continuidade do comércio do setor privado entre os países. E se por algum motivo vos crees que dejara de existir, digamos, lo podría comercializar desde otro lado. Por lo tanto, digamos, o sea, vos te crees que los chinos quieren hacer beneficencia con nosotros. Así que si no se lo vendés a los chinos, se los podría vender a otros. Dejá de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo. Massa questionou se Milei vai, de fato, cumprir o que vem prometendo na campanha, como dolarizar a economia, fechar o Banco Central e privatizar rios e mares, deixando o rival sem resposta. Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. O candidato ultraliberal perdeu a chance de confrontar o adversário justamente no ponto mais sensível. Massa é o atual ministro da Economia do país, que tem uma das maiores inflações do mundo. O índice chegou ao patamar de 142,7% ao ano, a menos de uma semana do segundo turno. Marqueteiros brasileiros que integram a campanha de Massa comemoraram o resultado do debate. Pesquisas qualitativas confirmaram a percepção da imprensa e de analistas argentinos de que o candidato peronista conseguiu ampliar a rejeição ao rival. Mas ainda há dúvida se o debate vai influenciar o eleitor indeciso, que deve decidir o resultado do pleito num contexto tão acirrado. Pesquisas mais recentes mostram Milei à frente de Massa por uma pequena margem percentual, muitas delas dentro da margem de erro, o que caracteriza empate técnico. Eduardo Viola, na apreciação de analistas políticos, eu acho que todos nós aqui, Massa teve um desempenho muito superior ao do Javier Milei, um político profissional bem equilibrado na capacidade de se articular num momento como esse. Mas o que importa é saber qual é o impacto disso. Claro. Essas análises coincidiram com a divulgação hoje do índice de inflação de outubro, que foi de 8%. O que vai pesar mais? Aquilo que nós, repórteres, jornalistas, acadêmicos, consideramos como um bom desempenho do candidato, ou as correntes políticas? Não, as correntes políticas pesam mais que o debate. O debate é importante para todo um segmento de indecisos, mas a incerteza está muito vinculado a que proporção de gente vai votar, tá? Quantos dos eleitores de Juntos por el Cambio van a escolher no votar, inclusive en feriado prolongado en Argentina, ¿tá? O votar en branco o no, votar en Milei. Todo que vem dos radicais, da União Cívica Radical, a maioria vai votar en massa, digamos, ¿tá? Esa me parece una variable fundamental, digamos, ¿tá? Y a outra é realmente como está o sentimento das pessoas em relação à trajetória da economia, quanto se agravou a percepção de crise econômica e do potencial de hiperinflação e demais, digamos. Então,
é muito difícil, é muito incerta a eleição, essa é a realidade. Agora, o que eu posso dizer claramente é que no dia 22 de outubro foi uma derrota profunda, digamos, das possibilidades da Argentina, que estavam em Juntos por el Cambio, e que fez um desastre de campanha eleitoral, particularmente pela luta sangrenta entre Larreta e Bullrich. Tá? Lorival, o que pesa neste momento? Bem, eu acho que o que pesa é uma disputa entre rejeições, né? De um lado, um ministro da Economia de um governo de um país cuja economia é um desastre. De outro lado, um candidato muito estranho, né? Muito estranho, realmente. Uma pessoa estranha, né? Assim, com posições assim e atitudes assim muito controversas dentro da Argentina, né? Agora, como ele é um solteirão e tal, mora com a irmã, que ele diz que é o chefe dela, e agora arranjou uma namorada, né? Assim, e a grande piada da Argentina no momento é essa namorada. Todo mundo percebe que não é uma namorada de verdade. A imprensa inteira trata disso. Os jornais importantes da Argentina, os jornais sérios da Argentina, falam a suposta namorada e tal, que é uma bailarina, atriz e comediante que imita a Cristina Kirchner. Então, o que todo mundo fala é que se eles dormissem juntos, o que é improvável, ele acordaria ouvindo a Cristina Kirchner, que é a maior inimiga dele. Então, assim, é uma piada, realmente, a candidatura do Javier Milei. A gente pode explorar bastante esse lado do fetiche, né? Cada um dorme com qual fantasia. Mas, enfim, a gente podia fazer um programa diferente aqui no WW dessa vez. São dois candidatos muito improváveis. O que são as fantasias sexuais dos candidatos e como é que elas se consolidam ou não uma vez tendo ganhado ou perdido uma eleição? É um bom tema, mas a gente é obrigado a ficar um pouco mais na questão. É um programa de família, afinal de contas. Daniel, você tem alguma especulação sobre fetiches sexuais de candidatos em eleições da Argentina? Não? Não, sobre isso eu me abstenho. Mas eu chamo atenção como Sérgio Massa, de certa forma, os marqueteiros que estão auxiliando Massa, conseguiram um feito que eu reputo extraordinário. Porque a discussão se moveu de um terreno da economia, em que um ministro responsável por conduzi-la entrega uma inflação de 140% ao ano e foi para um terreno que é quase plebiscitário em torno de um futuro possível governo Milei. O que se discutiu no debate quase todo de ontem e o que tem se discutido na campanha, nos spots publicitários, nos jornais, nos programas de televisão, é o quão preparado é Milei emocionalmente, qual é a capacidade, a estabilidade mental que ele tem de conduzir o país, qual é a possibilidade de suas propostas serem viáveis. Quer dizer, o eixo todo da campanha se transferiu de um juízo, de uma avaliação da condução econômica e do que foram os anos Alberto Fernandes e de forma mais extensiva até os anos Kirchner, para o que seria um governo Milei. Isso me parece um feito extraordinário, porque é essa discussão que está colocada na Argentina hoje. Caio, você estava preocupado hoje trabalhando nessa linha, você publicou no nosso site também uma reportagem muito lida sobre como é que essa parte do debate influenciou sobre o Brasil. Então, William, o que a gente conseguiu levantar hoje, conversando tanto na Argentina quanto em Brasília, era de que a despeito desse tensionamento aparente que há do Javier Milei com o PT, com o Lula, tem havido conversas de bastidores, né? Na semana passada, em Buenos Aires, diplomatas brasileiros conversaram com interlocutores do Javier Milei, provocados ali por uma situação em que a diplomacia brasileira, quando o Milei praticamente disse que romperia com o Brasil comercialmente, um interlocutor em comum de ambos disse que não era bem assim. E aí a diplomacia brasileira falou, então a gente queria ouvir dele. Só que não ouviram dele, mas a diplomacia brasileira conversou tanto com a candidata a vice, como com a possível chanceler, cotada para ser chanceler, e na semana passada houve uma conversa em que
foi passado o que costuma ocorrer nas eleições. Uma coisa é bravata política, outra coisa é realidade. E se o Milei ganhar, o Brasil é imprescindível no projeto dele. Isso que foi passado, além das distinções dos dois, né? A campanha do Milei deixou claro que somos diferentes do Massa. Me falaram uma coisa muito interessante, que se o Milei ganhar, seria uma coisa muito mais como o presidente uruguaio, né? De tentar uma vida mais independente do Brasil e não ser uma coisa muito Mercosul. Essa é a movimentação. Eu só queria colocar, me chamou muita atenção o profissionalismo, eu digo, realpolitik do Sérgio Massa. E eu fico a todo instante, como repórter de política brasileira, tentando ver quem seria ele no Brasil. Né? Eu já fiz alguns exercícios assim, eu já pensei que se ele seria um Arthur Lira, mas hoje me deram uma definição, porque eu estou mergulhado um pouco em Argentina de uma semana para cá. Eduardo Paes. Hoje me falaram que um perfil que seria muito parecido seria alguém que o vento, que vai de acordo com o vento, profissional. No PSDB, passou por outro lado. Exatamente, que consegue se adaptar ao... É uma boa indagação a trazer para você, Eduardo Viola. Acho que pelo menos em 2 participações suas aqui conosco no WW, você foi muito incisivo em considerar o peronismo uma força de tal maneira deteriorada que dificilmente teria capacidade de recuperação. Você mantém sua afirmação? Olha, não. Do ponto de vista da eleição, não. Do ponto de vista agora, do ponto de vista do futuro da Argentina, sim. Ou seja, inclusive porque tem uma coisa importante. Massa se aliou com o kirchnerismo, mas não é kirchnerista, tá? Perfeito. Mas quem faz a campanha de Massa na rua, quem leva as pessoas a votar, tudo, é a Cámpora. La Cámpora é a base militante, digamos, que permite esse número expressivo de votos, o crescimento dos votos. Então, é decir, por mais que ele tente ir para o centro, é decir, ele depende muito da Cámpora, que seria uma espécie de esquerda autoritária. O kirchnerismo é uma esquerda autoritária, populista. E até a Cámpora tem componentes de extrema esquerda autoritária. Tá? Então, esse me parece um fator fundamental pela qual, e além de toda a situação difícil da Argentina e demais, pela qual um governo de Massa, mesmo que, claro, ele pode tentar coisas muito novas, alguns analistas dizem, tudo bem, então agora, o primeiro foi Menem, o primeiro que, depois da morte de Perón, depois foi Kirchner, os dois Kirchner, e agora pode ser que ele seja, Massa seja um cara que sai, digamos, rompe com a trajetória anterior, que foi o que Menem fez em relação a próprio que ele tinha levantado na campanha eleitoral, digamos, em 1989, digamos, tá? Mas, e pode acontecer isso. Se acontecer isso e ele for bem sucedido, eles falam muito de um macismo, né? Sim, a imprensa argentina escreve um macismo. Hoje eu conversei na campanha do Massa também. Eles não consideram ele um peronista. Eles falam que ele não é peronista. E eu questionei, poxa, olha a inflação, né? Saiu a inflação hoje 148%, né? Acumulada, 8%. Eles dizem, Caio, ele assumiu em julho de 22. Então ele não pode ser responsável, ele já vem dando sinais do que seria, no caso de Vitória, de preservar a situação das classes baixas. Então me surpreendeu, assim, a campanha do Massa diz que ele não é peronista. E que ele não é responsável pela economia. Mas isso não é verdade. Não, claro. Essa é uma quantidade de mentira. Né? A Argentina é um festival de mentira, digamos. Tá? Ele leva a extremo, coisas que hoje são comuns na política mundial. Mas Massa é peronista. Tem toda uma história de participar de governos peronistas. Só não foi na origem, que era de um partido de direita mais liberal que se chamava UCD, União do Centro Democrático. Essa primeira eleito como diputado provincial, uma coisa assim, mas depois toda a história dele é no peronismo. Mas o que ele ocupou uma posição fundamental de presidente da Câmara de Deputados, apoiado por Cristina Kirchner, digamos, então é parte... Foi chefe de gabinete, né? Foi antes, sim, no governo anterior. Sim, não, então...
Decir que é peronista, é toda a capacidade de manipulação do peronismo, digamos, toda a coisa de... Ele opera muito bem entre os caudilhos peronistas, por exemplo, digamos, tá? É um centrão aqui, professor? Ele não seria um líder do centrão? Essa é uma comparação difícil. É bem difícil. É bem difícil porque não tem, na Argentina não tem... Se o centrão é uma coisa que ele vai onde está o poder. E ele, né? Massa é peronista. E o peronismo é o poder. E o peronismo é o poder, digamos. Só que, inclusive, parecia até recentemente que só o peronismo conseguiria governar a Argentina. Isso agora, esta última governo de Fernández mostra que o peronismo não é capaz de governar a Argentina. Eduardo Daniel está me pedindo a palavra. Mas olha, independentemente de como a gente classifique Sérgio Massa, o que está claro é que no domingo, dia 19, um fator preponderante no sucesso da candidatura dele vai ser a mobilização da máquina peronista. Para que todos entendam, o peronismo está muito mais arraigado ali no interior da Argentina, principalmente na província de Buenos Aires, do que qualquer outra força política. Muito mais do que o Juntos pela Mudança, União Cívica Radical, nem se fala do Javier Milei e da Liberdade Avança, que é ainda uma força política completamente incipiente, ainda não está enraizada nas províncias. Um fator determinante vai ser a capacidade de mobilização que vai ter o peronismo para fazer essas pessoas votarem. Porque no primeiro turno na Argentina é muito natural, principalmente na sistemática argentina de voto, que você pega uma boleta em que está ali presidente, governador, senador, deputado em lista fechada e você vota em tudo junto. Se você não quiser votar assim, você precisa recortar a boleta, dar uma trabalheira tremenda. Graças a Deus temos a urna eletrônica, mas no segundo turno você não tem isso. No segundo turno, para presidente, você tem 2 candidatos. Então, a capacidade de mobilização do peronismo vai ser decisiva porque você não tem mais o candidato a governador da província de Buenos Aires, o candidato a deputado que precisa mobilizar ali a máquina toda, precisa mobilizar as comunidades mais pobres, precisa levar o eleitor da sua comunidade à urna para ganhar. Isso não está presente no segundo turno. Então, é preciso ver se a máquina peronista vai funcionar no domingo. Sim, agora tem uma coisa. A máquina peronista hoje é a máquina La Cámpora. Ou seja, não é uma... É dizer, a máquina peronista tradicional está debilitada. Digamos. Ela está presente todo, mas quem levou... Quem fez a grande campanha para levar a população a votar, particularmente na Grande Buenos Aires, que foi uma mudança radical em relação às primárias, foi La Cámpora. E La Cámpora é parte da máquina do Estado. E colonizou, controla empresas estatais, tudo, digamos. Tá? É um negócio fortíssimo. Por último, para encerrar, pouquinho tempo que a gente tem, Lorival, a sua breve intervenção no começo sobre a Argentina, você disse, isso é uma batalha de rejeições. De rejeições. O Eduardo Viola assinala, me parece com muita propriedade, o peso da máquina. Tanto da parte do Estado ocupada pela máquina peronista, como pela capacidade de organização e capilaridade da máquina peronista. Na sua avaliação, o que ali é decisivo? Bom, o que é decisivo é a miséria em que os argentinos estão mergulhados, né? Assim, e o desespero dos argentinos e pessoas desesperadas e na miséria são imprevisíveis. Lorival, obrigado. Obrigado, Eduardo Viola, professor da Fundação Getúlio Vargas, cientista político, pela participação aqui. Daniel Hittner, boa noite, obrigado para você em Brasília, igualmente a você aqui ao meu lado, na bancada em São Paulo, Caio Junqueira. Essa edição do WW está terminando aqui. A CNN segue ao vivo com a cobertura especial da chegada dos brasileiros que saíram de Gaza. Boa noite.